você. Quero começar por a Michele, que é quem está mais quietinha até agora. E em chamando a Michele, eu quero dar um oi para o Pedro, marido da Michele. O Pedro está com nós aí, Michele? Hoje, às 8 horas, eu mandei um WhatsApp pro teu marido, pedindo para ele estar participando, falando para ele que eu estava tentando ficar um pouco parecido com ele, que não tenho ambição de ficar bonito que nem o Pedro, né? Mas querendo fazer Mas, Jonas, eu me confundi quando eu entrei na sala. Agora eu ganhei dia aí, ó. Ô Pedrão, olha aí, Foi cara. combinado isso, foi combinado. Tu pediu para ela dizer isso, Pedro? Pedi, Michele disse que você confundiu lá. Que massa. É bonito esse Pedro aí. Dá um oi pessoal aí, Pedro. Bom dia, pessoal. Bom dia. O Jonas sempre muito educado, como sempre, gentil, né? Aí ele faz essas honrarias e nos deixa todo constrangido aqui no vídeo. Mas bom evento a todos. Bom evento a todos. Que nem eu disse para o Jonas, esses encontros que o Jonas promove é que nem, agora puxando para o meu lado aqui, é que nem fermento para o empreendedorismo, né? É algo que nos auxilia muito isso, tá? Bom evento para vocês. Obrigado, Pedro. Obrigado, Maná Sem Glúten, melhorando a vida de muita gente há mais de 10 anos, né? Quase 10 anos. Vamos lá, Michele, que ambiente lindo que tu tá, guria. Tu tá em Gramado, tá na Serra? Conta para nós aí. Não, a pandemia fez isso também. Ela me chamou para morar num sítio. E hoje eu estou morando numa casa de campo, assim, muito agradável, muito gostosa, porque morar numa casa convencional e pequena, com 2 meninos crescendo e comendo horrores, não estava sendo possível. Então, nós começamos a olhar com bons olhos para essa vida no campo e mudamos. Foi muito rápido também. Parece que o universo estava só esperando a gente enxergar isso, né? Que tudo aconteceu muito rápido. Então, me apresentando, e Jonas, já estimando as melhoras, não sabia que estava com Covid. Sim. Tendo o convite, né? Quando o Jonas me convidou, eu falei assim, Jonas, eu não sou uma pessoa muito indicada para falar de gestão do tempo, porque para mim foi muito desafiador, está sendo ainda muito difícil. Então, eu não vou ter as melhores palavras e as melhores dicas, eu só vou ter a minha verdade, porque realmente, assim, foi um momento onde a Michele se identificou com uma vulnerabilidade muito grande, o que eu desconhecia. Mas não vou entrar no assunto ainda. Mas o que eu te respondi, né, Michele? Eu disse, é isso que eu quero a verdade. Eu não quero uma maquiagem para passar lá para as outras mulheres, para elas até ficar se sentindo assim, ó, todo mundo consegue, só eu que não consigo. Que isso? Nós queremos ouvir a verdade mesmo, que é perrengue, que às vezes se consegue, às vezes não se consegue, se sofre com alguns dramas, mas se supera. É sobre isso que a gente está falando e por isso que eu te convidei. Muito obrigado, hein? Então, eu realmente ainda não consegui. Mas eu sou a Michele, então, sou a proprietária da Maná Sem Glúten. Fundei essa empresa a partir de um problema meu de saúde, que é a doença celíaca. A maioria de vocês já sabem, mas deve ter alguém ainda que não me conhece, então vou falar um pouquinho e rapidamente. Há uns 13 anos eu descobri uma doença, que é a doença celíaca, e que é uma doença que leva à morte quando não tratada, quando não levada bastante a sério. Então, a minha dieta é totalmente sem glúten, sem laticínios e sem soja, porque daí eu também desenvolvi algumas outras intolerâncias. Mas eu acabei produzindo produtos em casa que deu certo e eu pensei, eu e o Pedro, vamos levar isso para outras pessoas, porque assim como eu, essas pessoas precisam. E realmente, assim, o mercado estava muito carente de produtos de qualidade, produtos, né, que não fossem só sem glúten, mas que tivessem a preocupação com o intestino do celíaco e que também desse prazer. Então, esse foi o nosso foco inicial. E nós lançamos a Maná Sem Glúten para o mercado. Hoje atendemos o mercado do Rio Grande do Sul, algumas
lojas, alguns mercados de Santa Catarina, e não expandimos ainda mais por também respeitar esse produto que tem um prazo de validade curto e por ser natural. E então essa é a Maná. A Michele é a mãe de 2 meninos também, do Vicente, de 6 anos, e do João Pedro, de 13 anos, e que entende que a Maná, tem 8 anos, ela também é uma filha, que nesse período aí de pandemia exigiu tanto quanto os meninos, e que eu tive que me desdobrar em 3, né? Deixando aí o restante da família, Pedro, cachorro, casa, bem em 4º plano, 5º plano, porque realmente, assim, as prioridades mudaram e o negócio era sobreviver, né? Foi mais ou menos isso. Então é isso. Apresentação. Olha, tu deu certinho o teu tempo ali, hein? Parabéns. Obrigada. Deixa eu falar com a Michele e depois a gente volta, então, Cris. Oi, Michele. E aí, Pedro? Opa! Ah! Quer me deixar faceirão, né? Minha querida, olha só. Depois dessas 2 aulas que nós tivemos, né? Eu quero que tu fale para as mulheres e para os homens que estão aqui, que talvez estejam desanimados, pensando assim, pô, eu nunca vou ter toda essa disciplina que a Raquel, que a Cris falaram. Qual que é a tua experiência? Fala para elas sobre como que tu lida e traz uma palavra de ânimo aí para as gurias, para fechar. Então tá. Para os gurias e para os homens que nem eu. Isso. Os homens elegantes e É... assim, ó. Eu anotei bastante aqui, já tenho umas 3 folhas. E eu era bastante organizada e muito parecida com a Cris antes do nascimento do meu 2º filho. Depois que o Vicente nasceu, eu larguei. Porque eu realmente vi que não dava conta, eu vi que estava custando a minha saúde, o meu perfeccionismo. E durante a pandemia, e bem no início, e que bom que foi, eu li um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito, onde te dá uma certa, né, ajuda aí para que tu leve a vida com mais leveza e realmente priorizando o que é urgente. O que não é urgente, lamento, vai ficar para o outro dia. E se no outro dia tiverem coisas mais urgentes, não vai ser feito. Então, no início da pandemia, eu tive o Vicente fazendo escolinha, o João Pedro totalmente é uma criança bastante desligada do sistema, ele não se enquadra no nosso sistema normal. Então, eu tenho bastante desafios com os filhos. E nesse ano, o Vicente iniciou o 1º ano. Então, ele já teve um pré, que foi remoto, e iniciando, então, uma alfabetização remota também, que não foi fácil, foi bastante desafiadora, porque eu ainda o matriculei numa escola bastante exigente. Então, era uma mãe aí alfabetizando um filho, uma mãe que entrou num processo também aí de pré-menopausa, onde a paciência inexiste, e uma mãe com uma empresa que estava fazendo uma sede nova, então com recursos financeiros ali também bastante justos. Então, preocupações de todos os lados. Então, eu precisei me reorganizar, eu precisei focar no que era positivo, e dentro de uma pandemia, onde a gente, né, se solidariza com as pessoas que estão passando por mortes, né, por perdas muito importantes, mas eu tendo esses problemas. E daí, no início eu pensei, não, eu não posso nem reclamar, porque o meu problema ele é tão pequeno, mas ele não deixa de existir, né? Então, o que eu fiz? Eu olhei para o meu problema. Ok, a pandemia está aí, muitas perdas, eu fico triste, mas eu não posso me envolver nesse problema. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me preservar, eu tenho que estar bem para quando as pessoas no meu redor tiverem essa doença, para quando elas precisarem de força, eu tenho que estar muito forte. E foi aí que eu busquei
uma forma. Eu criei um grupo das minhas principais amigas, minhas melhores amigas, e aluguei uma casa no meio do mato e nós fomos fazer uma vivência, onde a gente teve muita conexão com a natureza. Nós nos conectamos com os nossos, através de meditações, com as nossas ancestrais, com o nosso feminino, falamos muito dos nossos desafios, mas não falamos do dia a dia. Nós falamos dos nossos desafios como mulheres, como força que passa por ciclos, né? Que é regido por planetas, por lua, por sol. E aí a gente sentiu uma grande transformação nesse grupo. E esse grupo, ele acabou virando o meu novo negócio de vida, assim. Porque a partir daí se abriu um horizonte, né? Onde eu me reconheci como frágil, como vulnerável, como uma mulher que não dá conta, que teve que deixar a louça acumular em alguns dias. Tive que abrir mão da minha gestão, que era algo assim que me movia, que realmente era o que me dava orgulho de mim mesma. Então, como um filho, eu tive que entregar para outra pessoa. E aí, entregar para quem, né? Obviamente, eu fiz uma escolha anterior, que foi de um marido maravilhoso, incrível. Aquele parecido comigo? Aquele é muito parecido contigo. E que eu fui moldando, porque ele não tinha no início que ele começou a trabalhar comigo, ele não tinha o perfil da minha empresa, da minha cultura, ele não tinha os mesmos valores que eu em relação à empresa. Ele via a empresa como um negócio e eu via a empresa como uma missão, um propósito de vida, algo que fosse realmente fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas. E o Pedro começou a ver dessa forma também. O Pedro começou a se transformar e buscar o autoconhecimento e buscar se conectar também, entender por que eu dava mais valor para uma planta do que propriamente para uma reunião, sabe? Coisas da simplicidade do meu mundo, ele começou a entender. E aí ele começou a respeitar. E aí eu comecei a ter confiança nele. Foi difícil? Foi, né? Imagina tu pegar o teu filho ali e simplesmente entregar ele. Foi o que eu fiz. Eu entreguei tudo, porque antes ele só fazia a gestão financeira e me cobrava, claro, como um proprietário, né? Hoje ele é sócio da Maná, oficialmente, né? Com a Dani ali, as meninas da Mega, nós fizemos toda a formalização, onde ele queria 51%. Né? Hoje... Mas, ô Michele, a Mega tem te ajudado nesses processos aí? A Mega tem ajudado a Maná? Por favor, me diz isso aí, que tem te ajudado. Sim, ajuda muito, né, Jonas? Porque no momento que nós precisamos desse olhar mais profissional mesmo, porque a Maná, ela é uma empresa que nasceu familiar, né? De uma forma, uma gestão, assim, ideologia muito intuitiva, né? Ela precisa ter o pé no chão, precisa estar fortalecida, de certa forma, com alguém cuidando disso, né? Na verdade, não alguém, mas é uma grande equipe, né? Que hoje atende toda a nossa parte de departamento pessoal, fiscal. Vocês são, né, excelentes e são muito importantes em todos os nossos processos. Obrigado. E também, claro, não é só isso, né? O Pedro também não tinha capacidade de fazer sozinho, então contratei uma técnica de qualidade, onde ela é terceirizada, onde foi o Jonas também que me indicou, né? Uhum. É a técnica hoje da Hiperpan e do Carrefour, é uma pessoa muito qualificada, então essa pessoa cuida dos nossos processos, ela me dá essa segurança de que o produto vai continuar mantendo a qualidade, né? Perfeito. Perfeito. E, além disso, uma equipe que realmente, assim, merece também hoje todo o meu louvor, porque tem uma gerente que entendeu que eu precisava, porque eu falei que precisava, eu falei, olha,
eu não vou dar conta, e realmente eu me coloquei nessa posição assim, ó, de que não vou conseguir, mas a empresa não pode parar, porque hoje são quase 10 pessoas, né, que precisam dessa empresa para sobreviver. Pessoas não, famílias, né? Então, Michele, tu finalizando, eu vou abrir para perguntas e vamos ver se o pessoal tem mais alguma pergunta também para ti daí, tá? tá, vou finalizar. Tá? Então, foi isso, assim, totalmente me colocar nessa posição de precisar de ajuda, né, Jonas? Porque Uhum. ser a Mulher Maravilha, e eu conseguiria ser, mas eu seria infeliz, né? Perfeito. Eu conseguiria manter tudo, manter a ordem, os meus filhos seriam infelizes também, porque nesse momento a gente está super conectado. Ah, a Michele agora virou família feliz, foi morar no sítio, cuidar dos filhos. Não é perfeito, não é perfeito, Sim. mas foi a melhor forma que eu encontrei, né? Então, Legal. focando no que é urgente e as outras coisas delegando. Foi dessa forma. Perfeito. E não foi fácil, e não é fácil, né? Mas foi a forma que eu consegui, né? Talvez agora, com algumas dicas, com aplicativos, né, eu consiga aproveitar melhor esse tempo, mas eu realmente, assim, eu procurei ter um prazer, que é onde eu faço esse trabalho com essas meninas, e que está se tornando um outro projeto da Michele, né, um projeto ligado com mulheres, com o feminino, e, e é isso, assim, eu precisei me relacionar para continuar, né, não conseguiria viver só na rotina. Muito obrigado, então. A Michele, ela fez talvez uma autoanálise, viu o que era mais fundamental na escala de prioridades e tomou decisões que fossem extremamente importantes na sua própria escala de prioridade. E isso envolve um processo de reflexão muito grande. Esses dias eu tomei um café com uma amiga que também é minha cliente, que está aqui com nós hoje, e ela estava abrindo o coração sobre uns planos que ela tinha, e a pergunta que eu fiz foi justamente essa. Tá, mas o que é mais importante para ti? Por que tu quer dar esse passo na tua vida? Por que tu quer focar nesse caminho? Por que tu quer essa ampliação mesmo? Tu já parou para pensar, Alice? Não sei. Eu disse, então tá, eu vou te ajudar sempre incondicionalmente, mas eu gostaria de te ajudar se nós tivéssemos condições de saber o porquê que isso é fundamental para ti. Por quê? Porque vão surgir muitas adversidades, todo o caminho, toda decisão envolve adversidades, e a gente só vai ter firmeza de propósito se nós tivermos a convicção do porquê tomamos uma decisão e seguimos em determinado caminho na nossa vida. Então é isso que a Michele fez. Tá? Então, muito obrigado, Michele. Fica a reflexão para todos nós sobre escala de prioridades e por que as decisões devem ser tomadas nos respeitando e focando muitas vezes naquilo que é mais importante para nós mesmos.